Começa mais um vídeo com dicas do Tecmundo para você. E o assunto agora é montagem de computadores. Vamos mostrar 8 dicas para evitar erros comuns de montagem, cometidos principalmente por usuários com pouca experiência. A primeira dica é para aqueles que querem comprar novos componentes. Antes de gastar o dinheiro e desmontar tudo, é bom conferir se eles são compatíveis entre si. Por exemplo, se você adquiriu uma placa de vídeo PCI Express, precisa checar se as entradas na placa-mãe são compatíveis. O mesmo pode acontecer com memórias do tipo DDR3, que não são compatíveis com as placas-mães DDR2. Nunca é demais lembrar sobre a eletricidade estática. Sempre antes de manusear as peças de um computador, é recomendável descarregar a eletricidade estática do seu corpo, para não danificar nenhuma peça, especialmente se o aterramento do ambiente não é eficiente. Para isso, você pode simplesmente tocar as mãos no gabinete por alguns segundos. Há também pulseiras anti-estáticas específicas para esse fim. E lembre-se de não trabalhar sobre carpetes e outras superfícies que não eliminam energia. A terceira dica é ter atenção especial aos coolers, ou seja, os resfriadores, principalmente do processador e da placa de vídeo. Lembre-se de fazer a limpeza periódica desses componentes. Uma medida simples que também evita o superaquecimento da máquina é não sobrecarregar um gabinete pequeno com muitos componentes. Ao menor sinal de travamento, abra o gabinete e verifique a disposição das peças. Se há pouco espaço para a circulação de ar, você deve considerar a compra de um gabinete maior. A fixação da placa-mãe também exige atenção especial. Ao comprar uma placa-mãe, antes de tudo, você deve verificar se ela é compatível com um gabinete. Do contrário, não será possível encaixá-la. Um erro grave é tentar fazer gambiarras, como furar pedaços da placa para que ela se encaixe. Aqui, um detalhe importante. É comum prender a espuma antiestática que acompanha a placa entre o gabinete, e isso é um erro que pode ocasionar a falta de circulação de ar e superaquecer os componentes. Quando o assunto é a fonte, antes de comprá-la, você deve ter em mente a finalidade dela. Por exemplo, um computador mais potente, para jogos, precisa de mais energia, logo, precisa de uma fonte de maior capacidade. Ao efetuar a compra, verifique se a potência indicada é a real, pois muitas fontes são vendidas como se fossem mais fortes do que realmente são. O encaixe do processador na placa-mãe é crucial. Os pinos conectores são frágeis e podem ser danificados se forçados. Logo, confira sempre os encaixes e não tente forçá-los. A aplicação da pasta térmica também exige atenção, pois a quantidade deve ser na medida, nem de menos nem de mais. Na hora de encaixar discos rígidos e unidades óticas, a dica é ter firmeza. Uma unidade de leitura ótica presa incorretamente pode fazer com que a leitura dos discos seja danificada, como se eles estivessem riscados. Já um disco rígido solto pode vibrar, o que também ocasiona erros de leitura de dados. Manuseie os discos com cuidado, prenda-os com parafusos firmes e sempre confira a conexão dos cabos de energia e transferência de dados. Procure organizá-los para que não se forme um emaranhado de fios. Atenção para conectar cabos na placa-mãe. As conexões dela são bem específicas, então se você precisa forçar um cabo, é sinal de que a entrada não é a correspondente. Em caso de dúvidas, não hesite em ler o manual da placa. A dica de organização também vale aqui. Evite montar emaranhados de fios para facilitar a circulação do ar. Essas foram algumas dicas simples para não cometer erros pequenos, mas que podem ocasionar grandes dores de cabeça para qualquer usuário. A verdade é que a melhor maneira de aprender mesmo sobre montagem de hardware é botando a mão na massa. Mas se você se sente inseguro, não hesite em buscar ajuda profissional ou de algum usuário mais experiente. Até o nosso próximo vídeo.